Capítulo 26. O pedido de Jesus. Iniciado o ano de 33, estava se tornando cada vez mais concorrida a participação na vida pública de Jesus, uma vez que a chegada de muitos homens e mulheres que abdicavam de suas misérias pessoais para se juntarem ao séquito que buscava o consolo e o aprendizado, ampliara significativamente o número dos seus seguidores próximos. A multidão continuava a ser a que o buscava para receber as migalhas da verdade, através de coisas ou vantagens, geralmente na melhora física ou no reequilíbrio do espírito. Sempre ávida por algum lance espetaculoso, a grande chusma de curiosos misturava-se aos necessitados. E isso fazia crescer o volume dos que comprimiam para ver e ouvir Jesus. Dessa maneira, muitas vezes o mestre deixava uma região demandando outros lugares mais afastados para onde ele sabia que a maioria não poderia segui-lo, ao mesmo tempo em que poderia levar a mais pessoas a sua palavra de fé e esperança no reino divino. Em sua tarefa, aceitava a companhia dos 12 que o seguiam, quase sempre todos juntos, e a de muitos dos 70 e a de mais alguns que se haviam agregado ao colégio apostolar. Tinham eles ainda a função de seguir adiante para avisarem da chegada do Messias e prepararem pousada ao Senhor, a fim de que as bases para a tarefa estivessem arranjadas quando da chegada dos mesmos àquela comunidade. Estando assim, em uma dessas visitas à região um pouco mais afastada do lago, certa noite em que os seus seguidores já se haviam recolhido, depois de um longo dia de caminhadas e constante vigilância, para protegerem o mestre dos caprichos da turba que dele se acercava, Zacarias estava acordado, pensativo, sentado ao relento e fitando no firmamento o faiscar das estrelas, como a imaginar o que seria do futuro. Naquela noite, nas conversas coletivas, Jesus havia alertado a todos mais uma vez para a notícia de sua partida da terra. Falara com uma emoção diferente, referindo-se às atrocidades de que seria vítima e que deveria dar testemunho de tudo aquilo que estava ensinando aos homens, para que pudessem acreditar que tudo era verdade. Os discípulos naturalmente rechaçavam tais referências, sempre afirmando que isso não ocorreria, e que eles o defenderiam ao que observavam que Jesus se calava e sorria um sorriso triste, como a lhes dizer que os fatos provariam o contrário. No entanto, no coração de Zacarias, os dizeres de Jesus produziam um aperto e uma angústia que naquela noite lhe haviam tirado o sono. Como será que todos ficariam se tudo aquilo que o mestre estava afirmando ocorresse mesmo? Se o reino de Deus se visse privado do seu principal propagador, vencido pelos adversários da verdade, tão pouco tempo depois de ter iniciado a sua implantação entre os homens, como poderia ele prevalecer sobre a maldade? Se a treva tinha tanto poder, como as pessoas poderiam acreditar no poder do bem que se via destruído tão precocemente? Ele próprio não se sentia capacitado para fazer algo tão grandioso como Cristo o realizava e sabia que nenhum dos seus seguidores, sozinhos ou agrupados, teria tal condição, o que impossibilitaria todo o progresso da mensagem, condenada ao desaparecimento sem o alicerce sobre o qual se levantava. Todas estas cogitações incomodavam o sentimento de Zacarias, que não tivera coragem de falar delas diretamente a Jesus. Desde que voltara de Nazaré, o mestre se dirigira várias vezes a ele para conversar e ensinar. Mas Zacarias, em momento algum, tomou isso como uma intimidade que ele pudesse explorar para invadir a atmosfera do Senhor e incomodá-lo com suas indagações ou questionamentos, coisa que os 12 tinham facilidade em fazer pela maior proximidade que guardavam com Jesus.
No entanto, naquela noite se sentira muito tocado pelos vaticínios amargurosos que o mestre mencionara e não conseguira deixar de pensar nisso tudo. Isso porque ele sabia, por experiência própria, que Jesus nunca mentia ou falava sem motivo. Tudo o que dissera se convertia em fato e em verdade plena na vida dos que o cercavam ou o escutavam. Muitas advertências ele as dava de forma indireta ou velada, de tal maneira que o ouvinte podia não compreender no exato momento o alcance de suas palavras, mas tão logo as experiências chegavam no caminho da pessoa, imediatamente ela se lembrava daquilo que Jesus havia falado, alertando-a sobre os riscos e aconselhando condutas diferentes, dentro do padrão do reino de Deus que ele viera inaugurar. E a solidão do ambiente, o silêncio e o isolamento garantiam a Zacarias o necessário conforto para que pudesse pensar sem ter que dividir suas preocupações e emoções com ninguém. Sentindo-se livre desse modo, Zacarias se deixou levar pela emoção e as lágrimas vieram-lhe aos olhos, lembrando-se de tudo o que havia enfrentado em sua vida antes e depois daquele encontro tão importante em Jerusalém, anos já transcorridos. Encontrar Jesus foi o maior horizonte para seu espírito. Lembrou-se de como era antes, como era homem do mundo. Seus sofrimentos, suas misérias, sua frustração afetiva com o abandono, a solidão e a revolta contra a esposa e o traidor que a seduzira, o modo como se comportava com seus fregueses, sempre em busca de dinheiro ou de ganho, lembrou-se de Absalão. Depois voltou sua mente para o que ele era hoje, um pobre homem sem nada mais do que outrora ele julgava importante em face do mundo. Agora era apenas um seguidor de Jesus, mas a felicidade que possuía agora não se podia comparar com aquela que pensava que tinha antes. Perdera todas as coisas materiais para conquistar a serenidade e a paz íntima. Quando possuía os bens transitórios, vivia atarantado em aumentá-los ou em não perdê-los, desconfiado e inquieto. Recordou-se de Judite e do encontro na porta da casa velha que lhe servia de moradia e que era compartilhada por irmãs que decaíram do respeito a si próprias. O encontro no qual tudo se revelara na presença do sedutor de outrora, que se havia transformado em irmão de caminhada por força do verdadeiro amor, que naquela hora pedira dele, Zacarias, o testemunho da verdade. Jesus falara naquela noite que se todas as coisas amargas não lhe acontecessem, o reino de Deus não seria digno de fé no coração das pessoas. Ele deveria padecer para ensinar a verdade. Zacarias havia sentido que isso era a mais pura realidade. Sentira isso na carne, tendo que enfrentar as pessoas que o feriram e ver-lhes a condição frágil de seres humanos inquietos, ao mesmo tempo em que teve que dar testemunho pessoal de tudo aquilo que suas palavras pregavam. Não bastara ser o veículo da cura física ao leproso abandonado Cleofas. Era necessário descobrir nele o insensato homem que lhe causara a dor moral do abandono e ser capaz de continuar a amá-lo, não mais em nome de Jesus, mas em nome próprio. Quando lhe impusera as mãos na tapera onde vivia, fizera-o em nome de Deus e do Cristo. Mas quando descobriu de quem ele efetivamente se tratava, precisara adotar a postura que as palavras do Cristo tanto repetiam e perdoar-lhe em seu nome pessoal. Ter conseguido fazer isso lhe deu uma tal fortaleza moral que o fazia sentir-se imbatível. Passara pela sua prova pessoal, a qual, graças à sabedoria do que havia compreendido, pudera levar a bom termo, resgatando as duas almas equivocadas, Cleofas e Judite, para o trabalho da reconstrução de suas vidas através do serviço no reino da verdade. Que reino estranho era esse? Não era feito de príncipes ou reis de tradição nobre. Começou com um carpinteiro que escolheu pescadores e homens do povo, praticamente analfabetos todos,
e depois aceitou como súditos os miseráveis, esfarrapados, aleijados, doentes, leprosos, feridentos, prostitutas, publicanos, tudo aquilo que um reino humano desperdiçaria por considerar escória. A coroa eram as estrelas, o manto imperial, a beleza do céu. O cetro eram os braços e mãos que atendiam os caídos e o trono era o altar do coração, oculto no peito, mas que vibrava no olhar e nas palavras. E os ajudantes do rei eram os miseráveis que se regeneravam não à custa de cadeias e castigos, mas justamente quando venciam as cadeias do ódio e do erro, e deixavam de se castigar com o remorso e a culpa, transformando-os em pedido de perdão vivo através do trabalho em favor dos outros, e ao mesmo tempo perdoando sempre os que houvessem errado. Estranho reino esse, feito de fracos e vencidos no conceito do mundo, mas onde Deus encontrava os adeptos fiéis e trabalhadores valorosos para as obras do seu reino, pensava Zacarias. Todos estes pensamentos fervilhavam em seus neurônios de tal modo que Zacarias não percebeu que alguém se aproximava. Era Jesus que sozinho viera ao seu encontro naquela noite estrelada e fresca. Teus pensamentos, meu filho, nunca devem vislumbrar as coisas pelo véu da escuridão. Assustado com a intromissão em seus devaneios, Zacarias levantou-se rapidamente, como que a demonstrar seu respeito pelo mestre venerado. Senta-te, meu amigo, vamos conversar um pouco sobre o futuro. Dizendo isso, Zacarias voltou a sentar-se onde estava e Jesus fez o mesmo, pondo-se acomodado ao seu lado. Se observares bem, Zacarias, somente envolvidas pela escuridão é que brilham as estrelas. Eu venho em nome de meu Pai acender as estrelas que estão no coração de meus amigos, não para que se apaguem ao sabor da primeira brisa. Faço-o para que, como as que estão no céu desta noite, brilhem e encantem a escuridão, servindo de inspiração aos pensamentos de amor, de roteiro aos que precisam seguir os seus caminhos, a fim de que não se percam. Quando a tempestade ataca as paisagens, parece que elas se afugentam. No entanto, acima das nuvens, elas velam pacientes, esperando a tormenta caprichosa passar, a fim de que voltem a se mostrar com o seu brilho fiel e perseverante. Sem as dificuldades que nos cercam, nenhum de nós poderia tornar-se uma delas, pois o destino da estrela é brilhar por causa da escuridão. Sem a treva da noite, elas não se divisam. Desse modo, filho, é preciso que a treva envolva a estrela que meu Pai enviou ao mundo, para que os que se prendem à escuridão possam ver-lhe a luz faiscante na hora da maior noite. Nessa ocasião, desejarão tornar-se uma estrela também. Afinal, de escuridão todos são professores nesta vida. Falta-lhes, no entanto, o desejo de se iluminarem, e somente esse contraste forte poderá lhes mostrar que a noite pode cobrir com seu manto todas as coisas, mas é incapaz de aplacar a menor das estrelinhas do céu, que continua brilhando vencedora sobre a treva mais compacta. Não te amofines, Zacarias, por tudo aquilo que está para acontecer, pois tudo isso já foi preparado por meu Pai há muitos e muitos séculos. Agora chegou a hora da libertação dos erros. Será árduo o trabalho, mas doce a vitória. Ouvindo-lhe a palavra inspirada com a qual Jesus pretendia ensiná-lo a ser diferente na análise das coisas, Zacarias se sentiu encorajado a comentar. Mas por que é necessário o sofrimento de um ser tão puro para que os homens acordem para a verdade, Senhor? A natureza não salta pelas etapas que lhe cumpre obedecer. Sempre que desejamos melhorar as coisas, impõe-se que nos aproximemos do erro e suportemos a sua companhia, sem a qual nunca o corrigiremos. Há pessoas que pensam que belos discursos podem alterar as almas. Põe-se a falar de belas ideias com belas palavras, como se pregassem do alto de uma colina aos miseráveis do vale. Estes o escutam, mas não o seguem.
Estão cansados e feridos demais para subir a montanha. Além disso, esse pregador é um desconhecido a quem não admiram nem respeitam. Como pode um médico tratar de doenças se nunca viu um doente? Por mais que tenha conhecimentos teóricos, nunca terá credibilidade, nem acertará os diagnósticos, a não ser quando se aproximar do enfermo mal cheiroso e examinar-lhe as feridas. Assim, Zacarias, quando pretendemos ser instrumentos do bem, precisamos nos valer das armas do bem e descer ao vale da maldade. Os maldosos estão armados com as armas que julgam ser as que mais lhes garantem a proteção. Até que acreditem no forasteiro que veem como um invasor de sua tranquilidade miserável. Tentarão proteger-se atacando-o com suas armas. Se o pregador do bem não for tão bom como pensa, afastar-se-á do desafio desistindo de ajudá-los. E se o pregador não se valer do escudo da bondade que está pregando e colocando-o de lado, defender-se com as mesmas armas agressivas dos que o açoitam, igualmente deixará de merecer o crédito em tudo aquilo que está falando, pois seus ouvintes identificarão nele um igual, sem nenhuma coisa diferente a mostrar-lhes. Assim, os que descem ao vale mais do que de palavras devem estar revestidos de fortaleza moral, perseverança, paciência, confiança em Deus e absoluta renúncia e abnegação para aceitar os golpes e agir por padrões que os enfermos da ignorância desconhecem. Só assim darão provas de que está portando um novo poder e maior do que aquele que os demais pensam ser o único que existe. Ensinar sem viver é oferecer rosas às areias do deserto. Suportar as agressões com uma outra maneira de ser, ensinará aos que vivem nas trevas que a luz é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Sabendo brilhar, em vez de se tornar opaca, quanto mais treva a envolver, mais luz se destacará para confundir os trevosos e ensinar-lhes um novo caminho que eles não conhecem ainda. E mesmo que com cicatrizes profundas e ferimentos dolorosos, a tarefa daquele que aceita descer ao vale com a perseverança de educar pelo exemplo irá ser recompensada pela grande quantidade de criaturas que deixarão as trevas e aceitarão o reino da luminosidade, acompanhando o devotado servidor que aceitou ser machucado para que os outros despertassem. E se o pregador se retirasse ante as primeiras pedradas, não seria digno da tarefa para a qual foi enviado. Assim é com tudo na vida, Zacarias. Quem faz o bem e não sofre por isso, está longe de ser bom realmente. Quem sofre fazendo o bem e persevera sem desistir, sem se abater, sem desanimar e sem ter raiva dos que o agridem, ou que não o compreendem ou ajudam, este sim é digno de ser reconhecido como a estrela que brilha, o emissário de meu Pai, o agente do amor. Os que se pensam bons, mas não possuem cicatrizes da luta, são ainda os pregadores do alto da montanha. Falta descer ao vale das misérias humanas e sofrer com a sua companhia para ajudar a melhorá-las e para aperfeiçoarem com o próprio testemunho a bondade que pensam inocentemente já estar desenvolvida dentro de si próprios. Tudo isso aconteceu convosco quando estivestes em Nazaré. Sim, meu Senhor, tudo isso ocorreu comigo pessoalmente, e reconheço a exatidão de teus ensinamentos. Por isso, Zacarias, guarda a coragem de seguir como és, pelos caminhos luminosos e verdadeiros, aceitando a companhia dos maus e perseverando com teus exemplos para domá-los com teu carinho. E se me permites estender as tuas tarefas, tenho algo pessoal a pedir-te. Tocado em seu mais íntimo sentimento, Zacarias empertigou-se e asseverou ser o escravo por opção, que acata os pedidos de seu senhor como ordens, ainda que venham envolvidos no veludo da delicadeza de uma solicitação. Daqui a não muito tempo, a noite fechada irá envolver a estrela que meu pai enviou
para brilhar nos caminhos dos homens. E sobre alguns deles vai parar a responsabilidade de minha condenação injusta, atendendo às pressões que a ignorância fará para atingir os seus objetivos. No entanto, o reino de Deus é para todos, principalmente para os que se perdem nos erros de governo e nas responsabilidades na condição de criatura. Assim como foste o primeiro a te aproximares do governador na noite em que fez brilhar o primeiro raio de luz aos seus olhos imaturos, quero pedir-te que, seja como for e o que acontecer comigo por culpa da fraqueza desse nosso irmão em crescimento, não o abandones. Quando eu não estiver mais fisicamente entre vós, estarei buscando as ovelhas perdidas que meu pai me confiou. E gostaria que fosses o instrumento do pastor, procurando resgatar essas criaturas que se perderam nos desmandos e no descumprimento do dever. No primeiro momento parecerão vitoriosos. No entanto, não tardará para que o peso da culpa lhes fustigue a alma e para que a perda de todos os privilégios os reduza à miserável condição de desditosos semelhantes, pouco diferentes dos leprosos que nos procuram a ajuda pelos séculos do futuro. Dentre todos estes, peço a tua ajuda para que este, em particular, seja acompanhado pelo teu carinho para onde for, onde estiver, a fim de que no momento adequado voltes a falar-lhe do reino de Deus que não o esqueceu nem excluiu. Lembra-te, no entanto, de esperar a melhor hora. Segue-o de longe e estejas a postos, pois na ocasião adequada te será revelado como agir em favor de sua recuperação. Eu estarei contigo como sempre estive. Posso contar com teu auxílio? Algo confundido e ao mesmo tempo desejando esclarecer as coisas que estavam imaginando sem entender bem, Zacarias perguntou reticente: Senhor, te referiste ao governador Pilatos? Não, Zacarias, estou me referindo ao nosso irmão Pilatos, que é apenas o que sobrará dele depois de tudo que vai ocorrer. Ele precisará muito de ti e pela impressão que já produziste em sua alma, será mais fácil que te receba na hora amargurosa que o espera, e que será o momento áureo de sua transformação. Nada do que ele fizer ou deixar de fazer deverá interferir no teu amor por esse nosso amigo. Tua tarefa consistirá em consolá-lo a fim de que ele esteja semeado de boas sementes. A eternidade se incumbirá de fazê-las germinarem. Não esperes por resultados imediatos. Mesmo que ele te repudie, que não te escute, que não deseje tua companhia, persiste sempre. Estejas próximo, solícito e sorridente. Dia chegará em que o poderoso governador não terá ninguém mais ao seu lado a não ser a ti mesmo. Desejando corresponder ao pedido de Jesus com o mais nobre de sua alma, Zacarias respondeu sincero: Senhor, teu pedido é a minha vontade. Se teu coração vê em mim qualidades que eu não consigo por mim mesmo encontrar, eu as colocarei integralmente a serviço dessa tarefa, na qual verei a tua solicitude e o teu amor antes de qualquer coisa. Atenderei esse irmão com todas as forças do meu ser e seguirei seus passos por onde for necessário, a fim de sustentá-lo com a esperança do reino de Deus e de teu coração afetuoso. Feliz por aquele colóquio tão significativo naquela hora de entendimento, que se estenderia pelos séculos vindouros, Jesus colocou sua mão sobre a fronte de Zacarias e elevou o olhar ao firmamento, como a pedir que as estrelas do céu passassem a emprestar o seu brilho àquele companheiro que aceitara ir ao sacrifício para levar a esperança ao adversário da verdade. No interior de Zacarias, parece que uma das estrelas do céu naquela noite veio habitar, iluminando-lhe para sempre o coração. Depois de algum tempo, Jesus ergueu Zacarias e o conduziu ao local de repouso, a fim de que no silêncio do sono pudesse o seu novo emissário encontrar o descanso necessário e a preparação para as tarefas que lhe consumiriam boa parte dos dias do futuro naquela existência e nas vindouras,
todas as preocupações em manter-se fiel ao mandato que lhe fora outorgado por Jesus. Esta fora a única vez que o Messias lhe houvera falado assim, na solidão do entendimento, e igualmente seria a última entrevista pessoal com a sua sabedoria. A partir de então, conversariam apenas com os olhares. Eis que uma misteriosa capacidade de sentir Jesus no seu interior lhe fora conferida por aquele gesto de bênção durante o qual o mestre invocara a proteção a Zacarias naquela noite. Não se falariam mais por palavras, mas em todos os momentos que Jesus lhe mirava com os olhos lúcidos, Zacarias sabia o que o mestre estava desejando dele. Josué continuava seu amigo chegado. O mesmo acontecendo com Saul e Cleofas, que, aproximados de Jesus, ganhavam vida nova, e tantos exemplos de abnegação e renúncia ofereceram que, por seus próprios méritos, conquistaram respeito e a gratidão dos mais antigos servidores e discípulos do Mestre. Estavam sempre juntos e sempre que possível se ajudavam e aumentavam o número dos simpatizantes e amigos no grupo dos seguidores pelo muito que serviam aos sofridos. Alguns discípulos mais próximos do Cristo se demonstravam sempre rudes na defesa da integridade e do sossego do Senhor. Todavia, os 4 amigos providenciavam sempre uma maneira de acolher os que se lhe acercavam, consolando-os, conversando e escutando as suas misérias, mesmo quando Jesus estava ausente, percorrendo outras paragens. Muitas vezes, Josué falava das verdades que aprendera de Jesus ao povo que se reunia esperando a chegada do Senhor para as pregações diárias. No entanto, à medida que o tempo passava, mais e mais o mestre se ia entristecendo, como se um véu de amarguras lhe toldasse o olhar. Estava mais calado e pensativo nas longas noites em que passava em orações solitárias. O único horário em que tinha tranquilidade para conversar com o Pai, sem ser importunado pelas pessoas e pelos seus próprios seguidores. Seus avisos se multiplicavam e os discípulos não os gostavam de escutar, pois estavam se entusiasmando com o sucesso e a publicidade de todo aquele movimento. Alguns, inclusive, passaram a imaginar que ele seria efetivamente o libertador do povo, como um revolucionário armado a subverter a ordem estabelecida. Judas era destes que imaginavam estar a serviço de uma revolução mais militar do que moral. E assim tramava nos bastidores uma ampliação do movimento, fazendo contatos com outros descontentes do povo, espalhando clandestinamente a notícia de que o dia da liberdade havia chegado. Aproximava-se a comemoração da Páscoa judaica, e o desejo de Jesus em passar essa data na capital do povo, para onde acorriam todos os que podiam viajar, fazendo ferver as suas ruas, era um dos mais fortes indícios de que, no fundo, Jesus estava indo para lá a fim de dar o início à revolução. Pensavam os partidários de tal ideia, viciados pelos equívocos morais, que Jesus houvera começado o apostolado da maneira como o fez a fim de arrumar mais e mais adeptos no seio do povo, espalhando benefícios e curas para que mais e mais criaturas pudessem conhecer o seu poder e se aliar à causa. Por isso, raciocinava Judas, que melhor momento do que a Páscoa para começar o movimento? Ali em Jerusalém estariam milhares de pessoas que tinham sido atendidas por ele, curadas por suas mãos, que lhe haviam ouvido as palavras e se encantado com a promessa de um novo reino. Lá seria o melhor local para que o movimento tivesse início, e assim, valendo-se de seus amigos mais chegados, espalhou a notícia sorrateiramente, para que ninguém soubesse a sua origem, de que naquele período seria iniciada a modificação das coisas. Que se preparassem com recursos armados para eventual luta contra o invasor romano. No momento adequado, a ordem seria dada e todos deveriam estar preparados para enfrentar o inimigo romano, em muito menor número e encastelado nas muralhas da cidade. Não seria difícil derrubar o invasor e, sobre ele vencido, estabelecer uma nova ordem onde a tradição de Abraão,
ocupasse o seu devido lugar, conforme Javé houvera prometido um dia, nos remotos evos descritos pela tradição religiosa. Assim estavam as coisas preparadas no clima da revolução não proclamada, mas insinuada, quando a Páscoa do ano 33 chegou. Por motivos de segurança pública, Pilatos houvera regressado a Jerusalém para ali estar nesse período turbulento das festas religiosas, tão propícias ao desejo de liberdade do povo judeu. Afinal, era na Páscoa que se comemorava a conquista da liberdade quando o povo estava cativo no Egito distante. Mais e mais soldados foram trazidos para a cidade e, ainda assim, eram muito poucos diante do contingente da massa humana que para lá acorria nessa semana de orações, oferendas, sacrifícios e intrigas religiosas e políticas. Convencido de que ali seria um local muito favorável para encontrar notícias do filho desaparecido, Públio e sua família deixaram Cafarnaum e regressaram à capital, agora para uma confortável moradia que Públio havia comprado para ali permanecer, longe da influência nociva de seus parentes, entre os quais da perversa Fúlvia, que se preparava para seguir com seus planos de levar à infelicidade aquela que pensava ser a sua concorrente nas preferências de Pilatos. Deste modo, tudo estava preparado para os decisivos atos que a tragédia humana conhece como a maior de suas quedas, o mais tenebroso gesto de violência e de trevas, mas de onde os homens ofereceram o negro ambiente, para que a luz da verdade se imortalizasse em seu brilho rutilante no horizonte das criaturas.